Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a esse humilde canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges, muito prazer. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 1º de outubro. Mais um mês iniciando aqui. É um prazer estar aqui junto com vocês. Esse é um sábado abarrotado de jogos, como sempre, né? Então, e se você é uma pessoa um pouco mais apressada, quiser assistir esse vídeo numa velocidade maior, não tem problema, não vou ficar chateado, tá? O que eu vou pedir para você deixar o like no vídeo antes de começar e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, beleza? Acabou de ser gol do Porto aqui, eu tô acompanhando um pouco esse jogo do lado. Bom, vou fazer a filtragem em cima das equipes que eu mais acompanho e também em cima de algumas cotações que provavelmente vão ou não me dar alguma oportunidade em relação aos cenários que eu costumo trabalhar. Beleza? Então, vamos começar. Primeiro eu estou utilizando aqui o radar esportivo, vocês estão vendo todas as competições desse sábado que eu provavelmente vou olhar alguma coisa, mas eu estou fazendo uma filtragem aqui já antes de começar o planejamento, eu já dei uma olhada e já estou meio que fazendo uma filtragem, tá? Então vamos juntos. Primeiro aqui na Suécia, eu geralmente trabalho ou o Malmo ou o Hammarby. Nesse caso eles estão jogando entre si, né? Então é um clássico, é um confronto direto, né? Então eu vou deixar de lado porque em meio a tantos jogos eu não vou conseguir ter tanto foco assim nessas duas equipes, que eu mais trabalho focado na parte ofensiva do que propriamente nas características gerais, tá? Então já vou abandonar aqui a parte da Suécia, tá? Aqui também na Noruega a gente tem mais uma vez um confronto de grandes times da Noruega, o Lillestrøm contra o Bodø/Glimt, né, o quarto contra o segundo colocado, também não é um jogo que me interessa. Talvez aqui fazer alguma coisa no Molde, né, que vai jogar contra o Tromsø, também já fiz alguns jogos desse adversário aqui do Molde, as últimas duas partidas o Molde venceu, como visitante é o melhor visitante da competição e o Tromsø como mandante é o quinto melhor. Mas devido a essa quantidade toda de jogos que a gente vai ter nesse sábado, eu vou tirar também essas equipes mais afastadas que eu costumo acompanhar, tá bom? Então, acho que na Premier Division aqui a gente não tem nada, o Shamrock Rovers eu só trabalho dentro de casa, fora de casa realmente o desempenho deles não é assim tão bom como é dentro de casa, né? Nesse momento o Dundalk está vencendo, né? Os times estão tentando diminuir essa distância para o Shamrock, mas fora de casa fica complicado. O que mais que nós temos aqui? Nós temos a Superliga da Turquia. O Trabzonspor vai jogar contra o Kayserispor. Não tem sido fácil acompanhar o Trabzonspor. O início da temporada me deu uma animada boa assim, de começar a acompanhar com mais afinco essa equipe, mas eu não gostei dos últimos jogos da equipe, para ser sincero, tá? Principalmente essas duas derrotas aqui. Tivemos 2 vitórias na competição europeia e no campeonato turco, mas sempre com muita dificuldade, 3-2, 3-2, sempre com muita dificuldade e não passa muita confiança, né? Não foi isso que eu vim buscar, tá? O Galatasaray, como eu falei para vocês, assim como o Fenerbahçe, é uma equipe, principalmente o Galatasaray, né? É uma equipe que trouxe muito reforço, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para dar a liga que precisa. Então eu vou acompanhando de lado até que eu crio uma confiança. Esse jogo aqui é do vice-líder contra o líder, né? Desempatados somente pelo saldo de gol, tá? O Adana tem um saldo realmente muito forte, mas o número de vitórias, empate e derrotas é igual. Então eu vou deixar de fora esses 2 times aqui. Se sobrar algum horário no dia, eu tento acompanhar alguma coisa, tá? Na Premiership, na Escócia, nós temos aqui o Celtic jogando contra o Motherwell. Eu poderia até trabalhar o Celtic, mas a saúde do Celtic está muito esmagada para mim. E a gente tem uma boa oportunidade aqui, que é o Rangers contra o Hearts, tá? O time do Hearts é um dos, a terceira força da Escócia e é um dos únicos times que tem capacidade de colocar odds acima de 1,50 no Rangers e no Celtic em alguns momentos, tá? Os últimos jogos entre eles, o Rangers venceu as 4 últimas partidas e a gente tem uma odd do Rangers a 1,70, tá? Eu separei esse jogo para trabalhar alguma coisa relacionado ao Lay ao Hearts, tá? Uma coisa interessante e que pode fazer diferença na sua precificação, na sua criação de cenários, é que o Rangers joga a próxima partida da Champions contra o Liverpool, tá? E o Rangers perdeu para o Napoli dentro de casa por 3-0 e já havia perdido para o Ajax e fora de casa por 4-0. Ou seja, fora de casa o Rangers não costuma se comportar bem e dentro de casa, depois daquele vermelho, o time acabou sofrendo vários gols ali do Napoli
e ficou complicado a classificação da equipe, tá? Então, sei lá, se entrar desfocado pode ser um jogo perigoso, mas se entrar focado aqui contra o Hot pode ser interessante. Outra informação importante é que o Celtic perdeu o último jogo, se eu não estou enganado, e dá para o Rangers diminuir um pouco a distância, né? Já que o Rangers fez a façanha de tomar uma goleada para o Celtic no confronto direto e acabou se distanciando. Então eu acho que é um jogo que o Rangers pode sim levar muito a sério, tá bom? Aqui na Premier League eu separei 2 jogos, do Arsenal e do Liverpool, já vou falar sobre eles. Na Ligue 1 o jogo do PSG, também já vou comentar sobre ele. Na terceira Liga da Alemanha eu separei os 2 líderes aqui, que eu já comentei com vocês, mas a gente conversa também daqui a pouco. Na La Liga eu quero acompanhar o Villarreal e o Barcelona, tá? E a gente tem a final da Copa Sul-Americana em Córdoba, na Argentina. Esse jogo vai acontecer às 5 horas da tarde, São Paulo Independente del Valle. Também separei esse jogo aqui pra gente fazer. E a gente tem alguns jogos aqui da Alemanha. Primeiro, o Bundesliga 2, eu separei todos os jogos de manhã, principalmente para ficar de olho no mercado de gols e alavancagem, tá? Com destaque aqui para Fortuna Düsseldorf e Arminia Bielefeld, 2 equipes com características de primeira divisão, tá? O Düsseldorf hoje, pelo menos nas campanhas, é bem melhor. E a gente tem também aqui o time do Greuther Fürth, que conseguiu sua primeira vitória na competição na rodada passada, jogando dentro de casa contra o Sandhausen. Eu deixei também algumas explicações, alguns textos sobre esse jogo lá no meu artigo, que eu vou deixar aqui na descrição, o meu artigo da Betfair, que eu falo sobre essa competição. Na Bundesliga 1 eu separei a maioria dos jogos, tá? Eu deixei de fora só aqui o Wolfsburg com o Stuttgart, porque o Wolfsburg tem me encantado muito pouco essa temporada. Eu acho que a gente vai ter uma quantidade enorme de jogos no mesmo horário e eu vou acabar não tendo tempo para focar tanto no Wolfsburg, tá? Então acho que tá tudo separado aqui. Na Série A também os 3 jogos. Na Série A do Brasileiro eu deixei de fora o Ceará com o América, o Goiás com Fortaleza, o Avaí com o Goianiense e o Cap com o Juventude. O Cap com o Juventude daria até para fazer, dependendo do horário, né? Mas enfim, vamos para nossa parte aqui de planejamento e estratégia para ficar mais fácil. Nessa sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo. Hoje foi uma sexta-feira tranquila, tá? Eu vou fazer meu resumo lá no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Eu não sei se eu consigo colocar meu Telegram aqui agora para vocês. Aqui, ó. Hoje foi um dia bem tranquilo, comentei um pouco sobre o jogo do Bayern. Tá meio cagado no visual aqui, deixa quieto então. Foi um dia bem tranquilo de trabalho. Na Bundesliga 2 eu consegui trabalhar um pouco de uma correção de preço no Hannover. Não sou muito de trabalhar match odds na Bundes 2. Joguei um pouco do lucro no final para o lado do Hamburgo, que mereceu a vitória e conseguiu vencer num golaço nos últimos minutos. Tivemos também uma virada do Darmstadt para cima do Paderborn. Paderborn que era vice-líder da competição e agora perdeu o posto, né? O Porto está jogando agora ainda com o time do Braga. Nesse momento 2-0 para o Porto. Não começou fácil para o Porto, viu? Mas o Porto conseguiu se impor aqui, já meteu 2-0 para cima do Braga. Nesse momento o Braga segue em cima ali do Porto buscando alguma recuperação, mas não está fácil. O Porto tem jogado muito bem. Tivemos uma goleada do Bayern hoje. Realmente pagou o pato aqui o nosso querido Leverkusen, né? Foi um jogo que o primeiro gol do Bayern saiu muito cedo, então eu não consegui pegar, mas o segundo gol do Bayern foi muito tranquilo de pegar. Inclusive, foi uma vitória assim, monstruosa do Bayern em relação a domínio de jogo, tá? Inclusive, eu escrevi isso lá no Telegram. Parecia que o Bayern ia marcar a qualquer momento, em qualquer minuto. Não deu nenhuma chance para o Leverkusen jogar, né? Realmente respirou fundo, botou a bola no chão e jogou. E o Leverkusen não está numa boa fase. Inclusive, o Leverkusen esse ano pode sofrer bastante, está lá na beirinha da zona de rebaixamento. E o Bayern conseguiu se impor, tá? O Sporting, na minha opinião, também não deu sinal no início. O primeiro gol do Sporting foi muito rápido e o gol foi anulado. E aí o segundo gol, na verdade o primeiro, validado, né? Talvez o Sporting tenha dado algum tipo de leitura, mas aí eu estava focado no jogo do Bayern, tá? Então foi logo depois, eu reclamei do Sporting não ter dado leitura porque tinha sido gol, e aí o gol foi anulado, eu voltei a focar no Bayern quando eu vi já tinha sido o gol do Sporting de novo. Tá? Então o Sport venceu por 3-1, foi um jogo depois do primeiro gol, depois do 1-0, o Sport teve um domínio bem grande aqui da partida, o Gil Vicente marcando muito mal, tá? E nesse momento o Dundalk, se eu não estou enganado, estava vencendo o Drogheda também. Então os 3 jogos que eu tinha trabalhado para trabalhar a favor, eu só trabalhei de fato aqui no Bayern, tá? Mas os 3, se eu não me engano, acabaram vencendo.
E a gente teve realmente aqui dois bons jogos para gols, principalmente o Paderborn com o Darmstadt. Tá? O jogo do Hannover com o Hamburgo foi um pouco mais lento, um pouco mais parado. Então vamos lá? Estamos aqui no dia 1º de outubro, olha a quantidade de jogos. É difícil, né? 9 jogos para gols, 6 jogos para correção, 7 jogos para um layer per equipe, 5 jogos para back favorito. Primeiro, vamos começar pela parte dos favoritos aqui. Tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta que eu faça o meu planejamento assim. Eu queria que você falasse de todas as competições primeiro, mas sábado é impossível. Se eu ficar falando sábado, se eu entrar em diversas características da competição no sábado, a gente vai ficar aqui realmente mais de 50 minutos. Né? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque é sexta-feira, 6 horas, dia de ficar um pouco com a família, aproveitar a vida, né? Porque sábado eu fico aqui trancado no escritório o dia inteiro. Então, eu sempre gosto de planejar meu dia aqui com vocês, mas sempre da forma, tentando ser, né? Um dia eu vou conseguir, da forma mais sucinta para que eu não consiga, para que eu não perca tanto tempo assim também, para aproveitar um pouco desse meu final de semana, principalmente na sexta-feira à noite. Vamos lá. Dos favoritos, eu tenho algumas ressalvas para fazer com vocês, tá? E é sempre importante aqui deixar claro o seguinte, eu não estou dando nenhum conselho, nenhuma dica para vocês pegarem todos esses favoritos aqui e entrarem a favor de olho fechado. Não acho que seja de valor, tá? Principalmente por conta de alguns cenários específicos que eu já vou falar para vocês. O que eu faço é assistir o jogo ao vivo, entender se o cenário que eu busco está acontecendo, faço meu investimento, se o que estava acontecendo em campo para que eu entrasse no mercado esteja parando de acontecer, eu vou fechar minha posição sem nenhum tipo de problema. Aí eu não quero saber se o time favorito venceu ou não, não me interessa, tá? Então essa coisa de fazer back ao time pela camisa ou pela odd e deixar correr, pode dar certo no início, mas você está fadado ao fracasso, tá? Então toma muito cuidado. Algumas ressalvas que eu vou deixar aqui para vocês. Primeiro, esse jogo do Leipzig, tá? O Leipzig não vem bem no ano. O Leipzig está em 12º colocado na Bundesliga. O time já tomou 2 tralacadas aqui na Champions League, inclusive uma goleada dentro de casa para o time do Shakhtar Donetsk, que surpreendeu todo mundo por 4-1. Depois tomou 2-0 do Real Madrid. Na Bundesliga depois perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 3-0 e vai enfrentar agora o Bochum. Tudo bem, o Bochum é o lanterna da competição. O Bochum não vence há 7 jogos, tá? Desde uma vitória contra o time do Vitória Berlim na DFB Pokal, na Copa da Alemanha, tá? Então a gente pode afirmar aqui que o Bochum não venceu nenhuma partida esse ano. São 6 derrotas e 1 empate, 19 gols sofridos, a pior campanha e a pior defesa da competição. Como visitante, o Bochum perdeu as 3 partidas que disputou e como mandante o Leipzig ainda não perdeu. Tudo isso endossa um pouco desse favoritismo do Leipzig. Porém, o próximo jogo do Leipzig na Liga dos Campeões é contra o Celtic. Acaba sendo um confronto direto para possivelmente uma segunda colocação do grupo. Ainda não é fácil de afirmar que o Leipzig está eliminado da Champions. Eu acho que é errado falar isso. O Leipzig tem time para vencer o Celtic em casa, fora de casa, e o Shakhtar na Ucrânia, se for jogar na Ucrânia, óbvio. Mas, nesse momento, o Leipzig não vive uma boa fase. E a ressalva que eu quero deixar é o seguinte, o Bochum não é um time besta. O Bochum não é um time iniciante. O Bochum está vivendo uma fase ruim e provavelmente esse início de fase ruim vai rebaixar o Bochum. Tá? É muito comum na Alemanha, quando um time começa a jogar mal, ele começa a entrar numa bola de neve de problema, de ansiedade, é uma situação emocional, vai fazendo com que o time tenha muitos problemas, principalmente quando está atrás do placar. Então, a arma do Leipzig nesse jogo vai ser tentar entrar na frente do placar o máximo possível, para deixar o Bochum desconcertado e jogar no contra-ataque, que é o que joga muito bem o Leipzig. Inclusive, saiu uma notícia de que o Nkunku, que é o artilheiro e o principal jogador do Leipzig, está sendo negociado com o Chelsea. Tá? Não sei se isso é verídico, mas até então ele joga e é um cara muito importante. Então, eu não confio no Leipzig para back. É muito difícil que eu venha para esse jogo para trabalhar um back Leipzig.
tá? Mas eu deixei aqui com uma possibilidade, porque realmente hoje o pior time da competição é o Bochum, mas ele não joga mal, ele cria boas jogadas, ele é bom pelo alto, o Bochum é capaz sim de complicar a vida do Leipzig. O que o Leipzig precisa fazer é sair na frente, porque aí toda aquela carga emocional do Bochum vai vir à tona, e a gente até pode ter o Leipzig goleando. Aí você vai falar, pô, mas o Theo falou que o Leipzig teria dificuldade. No 0-0 de um Bochum precisando pontuar, eu não duvido que o Bochum tente sair na frente e segure o resultado e possa jogar até no contra-ataque. Agora, num Bochum sem vitória, saindo atrás do placar, fora de casa, sem apoio da torcida, tendo que se expor, aí todo o planejamento, todo o estilo de jogo vai por água abaixo, tá? Então, se o Leipzig sair na frente, a gente pode ter mercado para gols aqui. Já vou até marcar essa possibilidade, tá? Realmente pode ser interessante ficar de olho nisso. Agora, para back ao Leipzig, eu estou fora, tá? Eu acho que a gente vai sofrer um pouco com alguns contra-ataques do time do Bochum. Se o Leipzig abrir o placar, aí é um pouco mais tranquilo. Liverpool e Brighton. O Liverpool venceu o seu último jogo aqui da Champions contra o time do Ajax, o que deu um pouco de respiro no time depois daquela goleada sofrida pelo Napoli. Quando a gente fala de Premier League, o time tem 9 pontos a menos do que o Arsenal e 8 pontos a menos do que o City. Tá muito difícil, né? Mesmo com uma rodada a menos. Mas fica muito difícil já pensar em buscar alguma recuperação. Mesmo assim, eu acho que o Liverpool não abandonou a competição ainda. Mas o time do Brighton é muito chato, tá? As duas últimas vezes que o Brighton visitou o Liverpool em Anfield foi uma vitória em 2021, no início do ano, no final da temporada, e uma vitória aqui também no mesmo Anfield, e um empate por 2-2 também no Anfield. Ou seja, das últimas vezes que o Liverpool recebeu o Brighton, ele não conseguiu vencer, tá? E das últimas vezes que eles se enfrentaram, fora de casa, o Liverpool conseguiu vencer. Teve um empate aqui, um outro empate em Anfield, como eu falei, dentro de casa, e uma vitória do Brighton. Ou seja, não é um adversário fácil. O Brighton, ele venceu o Leicester por 5-2, ele venceu o time do West Ham por 2-0 fora de casa, e ele havia vencido o United fora de casa por 2-1. Não são adversários fáceis, né? Você venceu o West Ham, eu acho, talvez nesse momento o United esteja jogando melhor, mas naquele momento que o Brighton venceu, o United era um time completamente desorganizado. Mas o West Ham era um time muito forte, e é um time muito forte. Então o Brighton não conseguiu, não tomou conhecimento. O Brighton só não conseguiu vencer fora de casa o Fulham, né? Então, eu acho que é um jogo assim, para ficar de olho nesse possível back Liverpool no início, principalmente no primeiro tempo, que costuma ser um massacre, né? O Liverpool faz realmente uma pressão muito grande, mas tomar cuidado com os contra-ataques do time do Brighton, tá? O PSG com o Nice tá aqui, mas tá naquela questão de odd quase no limite para mim, tá? 1,16 realmente é muito baixo, mas o PSG tem sido em alguns jogos, tá? Não vou falar todos, mas em alguns jogos tem me passado bastante confiança defensiva, tem mostrado realmente que o time está interessado no campeonato francês e melhorou depois da chegada desse novo treinador a parte defensiva, tá? Os últimos jogos do PSG foi uma vitória contra o Maccabi Haifa na Champions, tá? Já havia vencido a Juventus, então está bem tranquilo no grupo, e vai visitar o Benfica lá em Portugal no seu terceiro jogo aqui da Champions League, tá? No próximo jogo, em 4 dias. Ou seja, não tem por que poupar tantos jogadores assim. É um jogo, obviamente, chave contra o Benfica, porque o Benfica também venceu o Haifa e também venceu a Juventus, então é um confronto direto entre os dois, tá? É importante. Mas eu acho que é um jogo para o PSG aqui vencer o time do Nice. O Nice não começou bem nessa temporada e o PSG vem de 7 vitórias em 8 jogos. Pode ser uma possibilidade. Já cansei nesses 8 jogos de trazer o PSG e não ter leitura e não trabalhei, tá? Principalmente quando é jogos contra times maiores ali de cima, o Mônaco, enfim, tá? Então toma um pouco de cuidado aqui só na leitura. O Barcelona não precisa falar muito, eu acho que depois da chegada do Xavi e principalmente do Lewandowski, a situação mudou muito por lá. O Mallorca é um time que, como mandante, tem uma vitória em 3 jogos, é um time que toma poucos gols dentro de casa, mas o Barcelona vem ganhando todas aí fora de casa, 3 jogos, 3 vitórias, só tá atrás do Real Madrid, que tem 4 jogos, 4 vitórias. Eu acho que é bem praxe aqui buscar uma possibilidade de back Barcelona nesse primeiro tempo, tá?
que é um padrão aqui. A mesma coisa vale para o Benfica. Apesar do Benfica ter um jogo contra o PSG na Champions na semana que vem, a gente pode ter sim um Benfica jogando muito bem contra o Guimarães, porque o Benfica vem de 100% de aproveitamento no campeonato português. E essa provável derrota do Braga aqui contra o Porto, nesse momento está no intervalo, eu acho que o Porto está vencendo ainda, o Benfica pode se distanciar ainda mais do segundo colocado e conseguir botar uma margem legal aqui para conseguir focar na Champions quando precisar. É importante criar gordura, porque se o Benfica passar de fase, em alguns momentos ele vai ter que dividir a atenção assim, com a Champions de uma maneira um pouco mais séria. Tá? Nos últimos jogos entre eles, o Guimarães perdeu, aliás, o Guimarães não venceu nas últimas 5 partidas. Tá? 3 vitórias do Benfica, 2 empates. E a última vez que o Benfica foi visitar o Guimarães foi 3-3. Então, vale a pena ficar de olho nisso, mas esse back Benfica me parece uma boa possibilidade. Nos leis, as piores equipes em campos, nesse quadrinho aqui, que eu criei do Radar Esportivo, eu já direciono de forma um pouco pejorativa, não que eu tenha ódio das equipes, tá? Mas mais por conta de possibilidade para trabalhar contra, tá? Mas tem também algumas ressalvas. Aqui eu já falei do Hearts contra o Rangers, o motivo, tá? Então eu vou tentar buscar alguma coisa contra o Hearts, mas tomar cuidado com saber interpretar se o Rangers está de fato focado ou não naquela partida, porque tem um jogo contra o Liverpool em Anfield, tá? O Cádiz eu já trouxe aqui em relação à campanha. O Cádiz é um dos piores times da La Liga. Dentro de casa perdeu os 3 jogos que disputou, não marcou nenhum gol e tomou 9 gols. E o Villarreal, apesar de estar aqui na 6ª colocação como visitante, é o 3º melhor visitante, vem jogando bem, já me deu algumas oportunidades dentro de casa. Eu consegui trabalhar esse jogo aqui do Villarreal contra o Elche por 4-0 e começou a me chamar uma boa atenção aqui, então eu vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar um lei aqui ao Cádiz. Napoli e Torino. O Napoli é o líder da competição, vem muito bem, vai enfrentar um time do Torino que é chato, tá? Como visitante o Torino tem 2 jogos derrotados e 2 jogos de vitória, né? Não empatou ainda, e o Napoli dentro de casa ainda não faz uma excelente campanha, mas tem 2 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu, só tomou 1 gol. Tá? Se eu não me engano, esse gol foi contra o Lecce, eu quase tomei esse gol, se eu não estou enganado. Tá? O Napoli vive uma fase de amor e ódio comigo. Em alguns momentos o Napoli me dá muita leitura, eu estou dentro do mercado, já tomei gol a favor do Napoli, já deixei de tomar gol a favor, saindo da posição por conta do Napoli, enfim. É um time que por enquanto vem jogando muito bem. Vocês ficam brincando comigo. Toda vez que o Theo fala do Napoli, ele fala do Vitor Kvaratskhelia. Não tem como não falar. Hoje é o principal jogador da equipe. Tá? Com a saída talvez do Insigne e com a lesão do Osimhen, que eu acho que está lesionado de novo, o Napoli hoje tem que ser falado do Vitor Kvaratskhelia, que é o principal jogador, na minha opinião, da equipe. Tá aqui, ó, o ponta esquerda, o Kvaratskhelia. É fominha em alguns momentos? É fominha em alguns momentos, mas é um cara muito bom, muito brigador, tá? E o Simeone vai ter a chance dele de jogar como titular. Não é fácil enfrentar o Torino, mas as últimas vezes que o Napoli pegou o Torino são 3 vitórias seguidas, depois um empate e mais uma vitória do Napoli, tá? E dentro de casa, o Napoli teve uma vitória por 1-0, 1-1 e 2-1. Não são jogos para gols na maioria das vezes, são jogos truncados, mas o Napoli tem levado a melhor, tá? Esse jogo aqui do Galo com o Fluminense, eu trago ele aqui, mas eu provavelmente vou tirá-lo daqui. Primeiro, não gostei do jogo que o Atlético Mineiro fez contra o Palmeiras. Achei que o Galo ia jogar muito mais forte, principalmente na marcação, tá? Em alguns momentos do jogo o Galo esteve muito bem, mas em outros momentos deu muito vacilo. E o Fluminense joga ainda acreditando no título. O Palmeiras vai enfrentar no domingo o Botafogo. Se o Palmeiras perder ponto aqui, o Fluminense vai tentar buscar. Só que, cara, o Atlético Mineiro, se a gente pegar os últimos jogos do Galo, o Galo não vence há 3 partidas, né? E as últimas partidas que fez dentro de casa, o Galo não vence há não sei quanto tempo. Tô chutando aqui, tá? Ó, tem uma partida contra o Palmeiras na Libertadores, depois teve 2 derrotas para Goiás e Atlético Paranaense, um empate contra o Bragantino e uma derrota para o Palmeiras. Então, aquele tempo onde a gente não acreditava numa vitória de um time aqui do eixo Rio-São Paulo, lá em Minas, porque o Galo realmente é muito forte contra esses times, aqui já começa a ficar para trás, porque o Atlético está tendo muita dificuldade, e é uma crise, assim, interna, pelo visto, porque os jogadores são os mesmos, tá?
Então tem que tomar um pouco de cuidado. Trazer esse Lei Fluminense é complicado. O Fluminense sabe jogar de forma reativa, apesar do Diniz gostar da bola. E esse Lei Fluminense ele vai passar pelo Fluminense recuado, só que não se engane. O Fluminense jogou assim contra o Flamengo no Maracanã, Flamengo completo, com tudo que tinha de melhor, jogou de forma reativa e conseguiu buscar essa vitória contra o Flamengo. Só que tem um problema. O Fluminense ele não rifa a bola, ele chama o adversário para cima, ele tenta sair jogando e isso pode ser sim um tiro no pé. Em alguns momentos a bola não vai passar, alguém vai interceptar e o Galo pode acabar marcando o primeiro gol, tá? E aí tudo muda. Tá? Então assim, o Fluminense recuado sem saída de bola é um jogo para trabalhar a lei Fluminense, desde que o Galo consiga na marcação pressão atrapalhar bastante essa saída de bola. Se o Fluminense estiver saindo com a bola, se o Galo não estiver conseguindo interceptar, aí esquece esse lei, porque vai ser bem perigoso. O Inter e Santos também tem a ver com a disputa do título. O Internacional jogou contra o Bragantino, não conseguiu vencer. Poderia ter aqui mantido a distância para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu botar 2 pontos a mais aqui do que o Internacional de novo. O Inter tomou alguns apavoros do Bragantino, principalmente na bola aérea, e vai pegar um Santos que, como eu falei no planejamento retrasado, se eu não me engano, quando ele jogou contra o CAP, que é um Santos que está focado mais ali na manutenção de posição, é um time que está, uma diretoria que está focada em revitalizar as finanças do clube, então o Santos não tem pretensões aqui de, se sobrar uma vaga na Libertadores, óbvio, o Santos vai beliscar, mas o Santos não tem pretensão aqui de ganhar o título, de brigar por alguma coisa. Eu acho que o Santos tem essa pretensão de manutenção aqui mesmo. E óbvio, o Inter vai estar muito motivado, só que tem que vencer. E tem que tomar cuidado para essa motivação não ser revertida em desconcentração. Tá? Muito cuidado, porque o Inter é a crítica que eu faço desde o início do ano. Tem momentos do jogo onde o Inter cede muita oportunidade ao adversário, com marcações frouxas, e deixar o Santos chegar não vai ser fácil, tá? O time do Santos não é besta. Os últimos jogos do Santos aqui, 2 derrotas para Palmeiras e Ceará, um empate contra o Cuiabá, também não vem fazendo bons jogos fora de casa, né? Eu lembro de um jogo 2-2 com o CAP fora de casa, mas enfim, o Santos também não tá numa fase tão boa. Já o Inter vem numa fase muito boa em casa, 3 vitórias e 1 empate, mas é sempre bom tomar cuidado com essa marcação. Por enquanto, minha ideia é trabalhar contra o Santos, tá? Empoli Milan, mesma coisa, tentar buscar alguma coisa contra o Empoli. Não é fácil para mim, não foi ano passado, não tem sido esse ano, trabalhar jogos do Milan. A leitura é bem complicada, o Milan marca em momentos onde ele não está bem em campo, mas o Empoli não vem fazendo uma boa temporada, só que é bom ressaltar os 3 jogadores de frente do Empoli que ele conseguiu emprestado. O Lammers, que era da Atalanta, o Satriano, que era da Inter, e a gente tem aqui o Piaca, que eu não sei se ele está machucado ou não, tá? Não sei se ele está suspenso, mas é um time que conseguiu bons jogadores da frente. Vendeu o Pinamonti para o Sassuolo, se eu não me engano, acho que não foi venda, foi empréstimo, mas trouxe bons jogadores. Então é um time forte, mas o último jogo que fez contra essas características aqui de time visitante, por exemplo, foi o jogo contra a Roma, um time que não conseguiu vencer, tá? Perdeu para a Roma aqui por 2-1. Chutou muito de fora da área, aproveita muito bola aérea, é bem uma característica do Empoli, mas o Milan, principalmente com o Leão, não sei se vai jogar, tá? O principal jogador do Milan hoje, consegue desempenhar muito bem ele no lado esquerdo e provavelmente vai incomodar muito a defesa do Empoli. E por último, o jogo às 21 horas, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque é um jogo muito tarde. Para quem começa às 7h30 da manhã num sábado, geralmente não chega bem aqui nas 21 horas do sábado, tá? Ou o corpo tá cansado, ou a leitura já tá fraca, enfim. Mas é um Corinthians e Cuiabá. O Corinthians não me agradou contra o Goianiense, não foi um jogo muito bom. O Cuiabá é péssimo visitante, só tem 3 vitórias em 14 jogos. O Corinthians é um bom mandante, tá? Mas a vitória contra o Goianiense foi na Bacia das Almas ali. O Cássio pegou muito. Então, para que eu me exponha a ler o Cuiabá, eu vou precisar de um Corinthians mais concentrado do que eu vi nos últimos jogos, tá? O jogo do Corinthians com o Flamengo lá na Copa do Brasil é só dia 12, tem todo um tempo de preparação, e o Corinthians ainda faz, olha só, confrontos contra o Juventude, contra o próprio Atlético Paranaense e contra o Cuiabá. Dá para o Corinthians buscar aqui até uma possibilidade de chegar com chance de título, mas é complicado, tá?
mas tem que jogar bem melhor. Não sei se eu vou conseguir chegar vivo aqui em relação a cansaço, mas se eu conseguir, eu quero trabalhar contra o Cuiabá. Correções de preço aqui, sem viés, sem falar mal de nenhuma equipe, nem bem da outra. É mais a questão de leitura mesmo. Primeiro jogo é às 8h30 contra no jogo da Premier League entre Arsenal e Tottenham. O Arsenal é invicto aqui dentro de casa, com 3 jogos e 3 vitórias. O time do Tottenham vem muito bem, o Antônio Conte está usando muito bem os jogadores, principalmente agora, utilizando bastante o Richarlison. O time do Tottenham continua muito reativo, o Arsenal deve ter a bola, deve induzir a gente a trabalhar contra o Tottenham, mas toma muito cuidado. Pode ser um jogo para pegadinha e pode ser um jogo para o Arsenal estar martelando e acabar tomando gol de contra-ataque do Tottenham. É um estilo bem padrão aqui do Tottenham, toma muito cuidado com isso, tá? Na Alemanha, o Freiburg com o Mais é um dos melhores visitantes da competição, tá? São 3 vitórias em 4 jogos. O Freiburg é o terceiro colocado da competição, só perdeu um jogo, e o jogo que ele perdeu foi contra o Dortmund numa falha de goleiro que desconcentrou a equipe. Mas, por que é complicado trabalhar jogos do Freiburg, principalmente dentro de casa? Tomem cuidado com isso. Primeiro, o Freiburg ele tem mania de fazer um jogo com um estilo de jogo meio elástico. Ou seja, ele vai se posicionando para trás, ele vai recuando para jogar no contra-ataque. Tá? É muito forte no contra-ataque, é um dos melhores times da Europa de bola aérea. Cruzamento para a área da lateral, cruzamento para a área do meio campo, escanteio, tudo que tiver de bola parada, lateral para a área, o Freiburg vai aproveitar muito bem. Tem batedor direto, que é o Grifo, vai aproveitar muito bem. Tá? Agora, cuidado, porque essa coisa de chamar o adversário para cima o tempo todo pode ser preocupante. Vai te dar, se você vier para esse jogo, eu quero só trabalhar Lei ou mais porque o Freiburg é melhor. Tudo bem, o Freiburg é melhor, mas em momentos do jogo você vai ver o mais com a bola. Você vai ter o mais passando a sua linha de meio campo, chegando na sua área e o Freiburg jogando no contra-ataque. Isso às vezes não é tão bom, então talvez trazer esse jogo para uma possibilidade de mercado de gols pode ser mais interessante. Eu até vou colocar aqui como uma opção, tá? Depois nós temos Colônia e Dortmund. O Dortmund vem de vitória no maior derby, maior clássico da Alemanha aqui, entre Borussia Dortmund e Schalke, depois que o Schalke retornou aqui à primeira divisão. Foi bem interessante, teve uma festa muito grande da torcida. O Dortmund acabou vencendo, mas ainda não é uma boa temporada do Dortmund, principalmente porque essa perda do Haaland não foi substituída, e é difícil substituir mesmo, né? A gente teve o Sebastian Haller, que veio do Ajax com um problema de saúde, não pôde jogar ainda. O Dortmund está tentando jogar com o Modeste não tem entregado o resultado esperado. Também é complicado, né? Você criar expectativa no Modeste, que jogava tão bem no próprio Colônia, que a gente pode ter uma lei do ex, né? Jogando com situações de um time que jogava por uma bola, com bola aérea. O Colônia jogava muito bem com o Modeste porque era um cara para finalização. No Dortmund, na maioria das vezes, o cara tem que fazer algum tipo de pivô, a bola tem que estar no chão para ele, o Dortmund não fica cruzando bola o tempo todo, e ele não tem conseguido encaixar, tá? Então, nesse ponto é um ponto negativo para o time do Dortmund. Tô vendo aqui a quantidade de desfalques. O Reus ainda está machucado, o Marco Reus, isso é um problema, não sei se ele vai nem jogar a Copa do Mundo, não sei que tipo de lesão ele teve, mas vinha muito bem, não tinha lesionado ainda esse ano. O Reus é conhecido como canelinha de vidro, né? Mas é um problema. Nesse momento, sem o Reus e com o Modeste, eu acho que só a lei do ex aqui salvaria, tá? Porque o Colônia não vem jogando tão mal também. É um time que também explora muito bem a bola aérea. E é um jogo, para mim, mais de correção. Por mais que a gente tenha mania de olhar para o Dortmund e falar, não, isso aqui é lei Colônia e tal. Cuidado, tá? Não é um jogo tão fácil assim para o time do Dortmund, não. A última vez que eles se enfrentaram na casa do Colônia, 1-1 e 2-2, tá? Depois nós temos Frankfurt e Union Berlim, o líder da competição, 2 pontos na frente do Bayern de Munique, pode ampliar sua vantagem vencendo o Frankfurt, mas não vai ser nada fácil. O Frankfurt enganou bastante a gente no início do ano, depois de mostrar que poderia só focar nas Copas, porque já estava na Champions e tudo mais. O time vem jogando muito bem agora também no campeonato alemão, já vem tendo uns resultados muito interessantes, além daquela goleada, grande goleada para cima do Leipzig.
A gente teve uma vitória contra o Stuttgart fora de casa. O time venceu o Marselha depois de perder para o Sporting em casa por 3-0 na Champions. Então, é o time que vem se encontrando e são dois times com características parecidas, tá? O Frankfurt é um time de contra-ataque, é um time de bola aérea, o União Berlim também é um time reativo, com muita marcação de bola aérea e de contra-ataque. Tá? Então é um jogo bem interessante para trabalhar match odds. A gente pode ter troca de superioridade aqui, que é muito bom, principalmente você que está começando no trade, estudando movimentação de mercado. Grava esse mercado, porque provavelmente vai ser bom de trabalhar. É aquele tipo de jogo que a gente tem, se tiver troca de superioridade um pouco mais espaçada, é interessante, né? Não ficar lá e cá, mas pode ser um jogo muito bom. E eu não descarto trabalhar gols aqui também, tá? Pelos contra-ataques. Inter e Roma, aqui um clássico muito forte na Itália, mas que a Inter vem dominando nos últimos anos. A gente tem aqui os últimos 5 jogos onde a Roma não conseguiu vencer nenhum jogo, são 4 vitórias da Inter e um empate, um jogo com característica até de possibilidade de gols, tá? Mas eu venho para esse jogo para ficar de olho nos escanteios, principalmente da Roma, que usa muito isso. A Inter também utiliza bastante com o Lautaro, com seus escanteios no primeiro pau. O Mourinho já tomou alguns sustos essa temporada, tomando goleada para o Udinese, né, tendo ali um primeiro tempo muito ruim contra a Juventus. A Inter nos últimos jogos, essa derrota para a própria Udinese também foi bem difícil para o time, mas na Champions deu uma recuperada aqui com essa vitória contra o Pilsen. O próximo jogo é contra o Barcelona em casa, e aí tem que ver o quanto que a Inter vai se desfocar contra a Roma para focar no Barcelona, porque são 3 dias de intervalo só, tá? Para mim, um jogo para match odds sem viés aqui de favoritismo, mas é bom lembrar que a Roma fora de casa joga muito bem de forma reativa, tá? Então não se assustem de piscar e ver ali o Dybala tentando entrar dentro da área da Inter, chutando de fora da área, na entrada da área, né? Ou o atacante da Roma, que eu quase sempre esqueço o nome aqui, o Abraham, também de cara a cara ali com o Handanovic, tá bom? Bremen e Gladbach. Esse horário aqui é muito bom de trabalhar na Alemanha, geralmente é um horário para jogos de boa leitura. O Bremen dentro de casa com o apoio da torcida dá alguns sinais, mas o Gladbach é muito traiçoeiro, tá? Eu separei esse jogo aqui para match odds, mas eu deveria olhar com mais carinho o mercado de gols. Tomara que seja um jogo com troca de superioridade mais espaçada também, para a gente poder trabalhar alguma coisa. Você vê que o mercado está extremamente indeciso, tá? Os últimos jogos, o Bremen, 2 vitórias e 3 empates e 2 derrotas. Se a gente pegar aqui como mandante, o Bremen vem de 2 derrotas dentro de casa. Teve um pênalti aqui no último lance que ele não conseguiu marcar. E uma derrota 4-3 para o Frankfurt, um jogaço. E o Gladbach vem de um empate contra o Bayern, um empate que ficou na mão do Sommer, literalmente, né? E um 0-0 contra o Freiburg, tá? Ou seja, tirou ponto do Bayern, tirou ponto do Freiburg, que são adversários lá de cima da tabela, e empatou com o Schalke e empatou contra o Frankfurt. Ou seja, dá para dizer que o Gladbach não venceu, mas também não perdeu fora de casa. Exatamente, ó. 3 jogos, 3 empates e 3 gols marcados e 3 gols sofridos. Meu Deus, tudo é 3. Beleza? E para mercado de gols, para a gente finalizar, tem essa linda lista aqui que eu vou ficar de olho. Primeiro, a Bundesliga 2, como eu já falei para vocês, inclui também aqui a 3ª divisão da Alemanha pelo horário. O Elversberg é o líder da competição, vai jogar contra o Vel. O 1860 Munique vai jogar contra o Dortmund 2. São 2 times muito bons para gols, eu vou ficar de olho nisso. O Düsseldorf sai na frente aqui contra o Bielefeld em relação a favoritismo, porque é um time que vem fazendo bons jogos, principalmente dentro de casa, 3 vitórias e um empate, nenhuma derrota, tá? Mas o Bielefeld vem crescendo nos últimos jogos, tá? Conseguiu vencer a primeira contra o Braunschweig, empatou com o Darmstadt fora de casa, aí teve uma derrota com o Nuremberg e voltou a vencer o Holstein Kiel, tá? O Düsseldorf não joga bem fora de casa, mas dentro de casa vem aqui de 3 vitórias, como eu falei, e um empate. O outro jogo é Holstein Kiel e Hansa Rostock. Geralmente o Kiel dentro de casa é um espetáculo à parte, né? A gente pode buscar aqui recuperação de resultado, enfim, mas não é ainda uma boa temporada para o Kiel tentar subir de novo, tá? Na primeira divisão é o que eu falei do Leipzig com o Bochum. Eu prefiro trabalhar gols nesse jogo, principalmente se o Leipzig sair na frente.
Freiburg mais aqui pela característica de contra-ataque do Freiburg pode ser um jogo mais interessante para gols e mais perigoso para match odds. São Paulo e Heidenheim também é Bundesliga 2. O São Paulo está com um dos seus principais jogadores suspensos por conta de um cartão vermelho. Não vem fazendo uma competição muito boa, mas dentro de casa ainda não perdeu. Tá? 2 jogos ele venceu, 2 jogos ele empatou, e como visitante o Heidenheim só tem uma derrota fora. É uma das melhores defesas da competição, fora de casa, mas eu continuo achando que pode ser um jogo interessante para gols. Bola aérea do Heidenheim é sempre muito perigosa. Tá? Aqui a gente tem a final da Sul-Americana. Eu trouxe para o mercado de gols porque eu não acredito num jogo assim tão fácil para o São Paulo, como algumas pessoas veem no início. Tá? O Del Valle é um time muito organizado, que sabe a grandeza do São Paulo, que provavelmente vai jogar de forma reativa, mas é um time muito vertical, é um time que joga com os pontas, são pontas velozes, e isso pode atrapalhar sim a vida do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo vai fazer uma pressão danada, vai jogar assim, alçando bola na área, com a linha alta, mas o Del Valle pode explorar essas situações para buscar contra-ataque, por isso que eu quero ficar de olho no mercado de gols. Por se tratar de uma final, ela só vai assim se perder em gols se for realmente assim uma falha muito grande de marcação do São Paulo e o Del Valle não parar de jogar e tudo mais, porque geralmente a gente tem, por exemplo, se o Del Valle sair na frente, ele vai tentar se fechar o tempo todo, né, e jogar por algumas bolas. Então, quando eu falo de mercado de gols aqui, não estou falando também de goleada e tudo mais, eu estou falando de algumas coisas mais pontuais, né? Então, um possível mercado de HT aqui e até um possível 2,5, tá? Mas, para mim, o São Paulo é grande favorito para esse jogo, cotado como grande favorito na maioria das casas de aposta. Se você não tem conta na Betfair, tem até uma promoção aqui, ó, uma cotação de 7,5 para o São Paulo ser campeão. Tá baixa essa super cotação, podia até ser mais alta, né? Para o São Paulo ser campeão contra o Del Valle. Aproveita aí a promoção, dá uma moral no canal e, óbvio, já participa do sorteio também que está aqui no primeiro link da descrição, tá? E aqui a gente tem um Flamengo contra o Bragantino. O Flamengo provavelmente completo na maioria do possível, né? Já não tem muita chance de título, tá? É bem difícil. Os matemáticos já dão 0% de chance do Flamengo. O Palmeiras muito provavelmente já tá com 8 dedos aí na taça, ele já deve estar, tá? Mas mesmo assim vai jogar contra o Bragantino, que não perdeu para o Inter fora de casa, que venceu o Flamengo no jogo de ida, lá na casa dele, e que é um time muito forte de bola aérea. Não é aquele Bragantino antigamente que tinha um contra-ataque maluco de perigoso. Não é mais. Com o Arthur, com o Claudinho e tudo mais. Mas é um Bragantino que ainda leva muito perigo pelas bolas aéreas. Tá? E o Flamengo, pelo fato de não conseguir, às vezes, buscar o Palmeiras, vai ter essa questão, às vezes, de alguns momentos do jogo, tá desconcentrado, não tá motivado. Mas, enfim, é o favorito para vencer, mas eu tô mais de olho aqui no mercado de gols, tá? Se você quiser ter acesso a todo o PDF de apoio com essas 1 milhão de ligas que a gente tem aqui, que eu coloquei para vocês, ó, eu vou deixar no primeiro link da descrição para você saber. Eu nem abri o PDF de apoio hoje, inclusive eu tenho que mudar isso aqui, né? Eu nem abri o PDF de apoio hoje, porque a gente ia ficar aí mais uns 20 minutos analisando estatística, e eu deixo para vocês que têm acesso já ao PDF analisar, para a gente não ficar muito tempo. Ó, já são 6h30, dá para aproveitar um pouquinho a vida, né? Então eu deixo aqui para vocês o PDF e fica também aqui o link do meu planejamento aqui no radaresportivo.com. Se você não usa o Radar Esportivo, você é maluco, pô. É muito bom. Valeu? Um grande abraço a todos vocês, um excelente sábado. Não esquece de me seguir lá no Telegram para a gente trabalhar junto. E fiquem com Deus. Um abraço.